Amém? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, nós paramos no capítulo 3 na sexta-feira, ainda tomar dele. Amém? Amém. O título da nossa mensagem: Viver uma vida que agrada a Deus. Antes da gente iniciar essa exposição aqui no texto de Tessalonicenses, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo em alguns textos da Bíblia que mostram alguns irmãos nossos no passado que viviam uma vida que agradava a Deus. Vamos começar de Gênesis. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja como Enoque já andava com Deus. Mais ainda, livro de Jó, capítulo 1 de Jó, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem dá esse diagnóstico da vida de Jó? Sim, o próprio Deus. Vou repetir. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quando nós abrimos aqui em 1 Tessalonicenses, é preciso que a gente aprenda que ser cristão não é só ter uma fé correta, mas a nossa fé correta precisa nos levar invariavelmente a ter uma vida correta. Muitos têm acreditado que estar em uma igreja é apenas uma questão de ideias. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, mas nós não fomos chamados para debater ideias, não fomos chamados para convencer pessoas a pensarem como a gente. Nós fomos chamados a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então é isso que Paulo começa a nos ensinar. E antes de começar a nos ensinar no capítulo 4, no final do capítulo 3, 1 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 11, nós falamos até o versículo 10 na sexta, o apóstolo Paulo faz uma oração. Tudo na vida de um cristão deve terminar e deve começar com oração. Paulo já havia orado por esses irmãos e Paulo agora ora mais uma vez em favor deles na carta. Ora, versículo 11 de 1 Tessalonicenses 3. Ora, o nosso Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos um caminho até vós. O apóstolo Paulo já tinha dito no versículo 18 do capítulo 2: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Como é que combatemos o bom combate da fé? Nos sujeitarmos a Deus, resistimos ao mal e ele fugirá de nós. O apóstolo Paulo já havia tentado 2 vezes ver os irmãos de Tessalônica e ele continuava orando nesse mesmo propósito. Isso tem que nos despertar, que muitas vezes nos desmotivamos fácil demais. A gente convida uma pessoa para a igreja, que a pessoa não aceita na primeira vez, a gente não convida mais. A gente inicia um estudo de alguma parte da Bíblia e, de repente, quando encontramos algum tipo de dificuldade ou aumento
das nossas obrigações diárias, desistimos. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor nos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. O Senhor nos faça crescer. Uma das grandes evidências, irmãos, de que nós somos eleitos de Deus é justamente o crescimento espiritual. Deixe marcado aqui em 1 Tessalonicenses, eu queria convidar vocês a última página da Bíblia, Apocalipse 22. A conclusão da revelação de Deus. Apocalipse 22, a partir do versículo 12. As advertências finais deveríamos levar bastante a sério. E eis que vem sem demora. Entenda, o Senhor vem sem demora. Por mais que a gente acredite que está demorando a volta do Senhor, não está. Deveríamos estar ocupados em fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem. Eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja que tudo que fazemos e o que não fazemos está contando a nosso favor ou a nosso desfavor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Agora volte comigo no versículo 11. Continue o injusto fazendo justiça. Então é isso que está acontecendo. Nesse ano 2024 aconteceu isso. Nesse ano 2025 vai continuar. O injusto fazendo a injustiça. O imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E a ideia aqui é de algo progressivo. E o santo a santificar-se, também de forma progressiva. A ideia do texto é: e os santos santifique-se mais ainda, a cada dia. É exatamente essa oração de Paulo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Uma das maiores tentações que todos nós podemos passar é nos acomodar a caminhada da fé, achar que já estamos fazendo o suficiente. Principalmente quando usamos um padrão diferente para medir a injustiça. Medindo a nossa injustiça pela injustiça dos outros, somos levados ao erro de acreditar que não somos tão injustos como de fato somos. O padrão de justiça não é o homem, o padrão de justiça é Cristo. Voltando de novo para 1 Tessalonicenses 3,11, Paulo diz: ora, nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Apesar de Satanás ter barrado o apóstolo Paulo 2 vezes, o apóstolo Paulo continuava a interceder diante do Senhor, pois ele sabia que, operando Deus, ninguém pode impedir. Como já diria Lutero, o próprio diabo é o diabo de Deus. E o Senhor nos faça crescer e aumentar no amor. Crescer e aumentar no amor. Porque se nós crescemos e não aumentamos no amor, a tendência é nos tornarmos pessoas orgulhosas espiritualmente. Uns para com os outros e para com todos. Perceba, uns para com os outros. A ideia é uns para com os outros dentro da igreja e também para com todos fora da igreja. Nosso amor não deve estar restrito somente aos irmãos, mas devemos amar a todos, inclusive os que nos odeiam. Como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado
em santidade. O vosso coração seja confirmado. A ideia, irmãos, é que precisamos lutar contra todo tipo de dúvida acerca da nossa eleição. Será que de fato somos salvos? Será que de fato nós estamos indo para onde esperamos ir, que é o céu? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Isento de culpa. Na presença de nosso Deus e Pai. Paulo repete a expressão, nosso Deus e Pai. A ideia é mostrar que o Deus Todo-Poderoso também tem essa relação tão próxima conosco, que é a relação de Pai. Da vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo já começa a preparar os irmãos para um assunto que ele vai falar mais adiante, que é em relação à postura do cristão, quando outro cristão deixa essa terra. Versículo 4. Paulo começa agora a estimular esses irmãos a uma vida santa, a uma vida que demonstrasse na prática a fé que eles professavam. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, e como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e essa é a pergunta, a nossa vida agrada a Deus? Nós estamos agradando a Deus? Deixe marcado aqui e volte comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: e a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas como perfeitas em Deus. Versículo 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu, e aí eles se batizavam. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, no qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saíram do povo. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você tem essa noção? Quando o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tenha em mente que um dos princípios basilares dessa afirmação do apóstolo Paulo é essa convicção de que não podemos receber coisa alguma se do céu não for dado. As pessoas que estão no poder hoje, foi-lhe dada essa responsabilidade, como foi dada a responsabilidade a Pilatos na época de Jesus, e ele teve que prestar conta dos seus maus atos quando a sua vida terminou aqui na terra. Foi dada a responsabilidade a Herodes como tetrarca, foi dada a responsabilidade a César como imperador de Roma, de todo mundo conhecido, e hoje não é diferente. Pessoas que exercem algum tipo de poder, esse poder foi dado por Deus.
O homem não pode receber coisa alguma se do céu não me for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que nos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como se eu mesmo sou. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Essa é uma vida que agrada a Deus. Uma vida onde Cristo cresce em nós e o nosso eu diminui a cada dia. Voltando agora para 1 Tessalonicenses, é exatamente isso que Paulo desenvolve aqui. Finalmente, irmãos, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Veja, era uma igreja que estava fazendo isso, diferentemente da igreja de Coríntios, quando recebeu a primeira carta. Eu gostaria de falar com vocês como espirituais, mas eu não posso, porque vocês ainda são carnais. A igreja dos Tessalonicenses, ela está sendo estimulada a continuar na prática das boas obras. Continueis progredindo cada vez mais. É importante que a gente entenda que a gente nunca vai tirar 10. A gente nunca vai tirar 10. A gente está sempre aprendendo. A gente está sempre crescendo. E isso vai acontecer até o último dia. Versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala aqui, e não só aqui, que ele fala também com outras igrejas. Se não, vejamos, olhe como é dito essa lista aqui em Romanos. Quando Paulo escreve aos nossos irmãos em Roma, ele fala das virtudes recomendadas. Quais são as características que um cristão deve evidenciar na sua vida todos os dias? Esse tipo de lista você vai encontrar em várias cartas do apóstolo Paulo. Aqui, na carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Então, qual é a primeira advertência do apóstolo Paulo? Tem que ter amor, tem que ser sem hipocrisia. Irmão, eu amo muito você, mas não te suporto. Isso não existe, né? Eu amo muito você, mas não fale comigo. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Veja que não existe neutralidade na guerra espiritual. Se você se apega ao bem, invariavelmente você tem que detestar o mal. Se você detesta o mal, isso só acontece porque você se apega ao bem. Amai-vos cordialmente. Veja, agora Paulo fala do amor cordial. Primeira coisa, do amor sem hipocrisia, fala de algo interno. Eu tenho que amar você e meu sentimento deve ser sincero. Aqui ele fala, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aqui já é o segundo momento onde o apóstolo Paulo fala da demonstração desse amor. Deve ser feita de forma cordial. É como você chegar para o irmão e dizer, mas senhor, meu irmão, bom dia. E o irmão cheio de amor dizer bom dia por quê? Não entendo por que você está me dizendo bom dia. Estou aqui todo atribulado. Não tem cordialidade. O amor tem que ser o quê? Cordial. Você chupou o limão, bote um adoçante. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, com amor de irmão. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui é sempre a questão do último pedaço de bolo, né? Você sempre vai dar para o seu irmão. No zelo, não sejais remissos. No zelo, ou seja, nos cuidados, na obra que Cristo entregou na sua mão, né? Aquilo que você tem feito para a glória de Deus em Cristo.
Não seja remisso, a ideia é não procrastine. Não deixe isso para depois. Não faça as coisas pela metade. Seja zeloso, seja diligente. Tenha um comportamento exemplar. Para que as pessoas vejam como você honra a Deus. Veja o caso de Daniel, por exemplo. Os seus inimigos sabiam como ele tinha uma devoção sincera ao Deus de Israel. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos no Espírito. Sede fervorosos. Então, sede fervorosos no Espírito. A minha fé, a sua fé, ela deve ser contagiante. Como é vocês hoje pela manhã, né? Eu posso sentir uma alegria pujante nesse ambiente. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes, todos vocês, né? Então, quando a tribulação começa, você já quer que termine. Por quê? Você nem curtiu ela ainda. Oh, meu Deus. Aproveite um pouco. Você aprenda o que você tem que aprender com os sofrimentos. Amém. Na oração, perseverante. Pastor, já orei. Você orou quanto tempo? Orei 30 segundos. Não, seja perseverante na oração. Você ora para que seus entes queridos sejam salvos. Seja perseverante na oração. Você ora pelo seu crescimento espiritual, pelo crescimento espiritual do seu irmão na fé. Seja perseverante na oração. Compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhe. Então, você já aprendeu que se você colheu a mais, não é para você comprar outro par de havaianas. É para você orar a Deus e Ele te mostrar aqueles que colheram a menos. E você tem a oportunidade de demonstrar a sua generosidade em amor. E em tudo haja igualdade. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Receber as pessoas bem. Tratar as pessoas bem. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Eu sei que no ano de 2024 todo mundo fez isso, não foi? Amém? Não? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não nada de machado da matança. Nada de salva e leva. Viu? Abençoai. Ore para que aconteça com essa pessoa o que aconteceu de repente com o apóstolo Paulo. De inimigo da igreja passa a ser o servo precioso de Cristo. Glória. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. O que eu estou mostrando para você? Que o apóstolo Paulo tantas vezes estimulava os irmãos de Tessalônica. Alegrai-vos com os que se alegram. Então, com os que se alegram, você se entristece? Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai. A ideia aqui é misericórdia. Tenha um coração misericordioso. Se sensibilize. Se coloque no lugar do irmão. Tenha o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Então, nada de se achar melhor do que ninguém. Pelo contrário. Se você tem alguma coisa a mais do que seu irmão, se veja como um devedor dele. Porque a quem mais é dado, mais lhe será exigido. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios. É o pessoal que sai da prova dizendo, não me dei super bem, aí chega a nota 1. Né? Não seja sábios aos próprios olhos. E aí, como é que está você? Conhece a palavra? Conheço a palavra. Não, você não conhece. Não torneis a ninguém mal bom. Então, a pessoa que te fez mal esse ano de 2024, o que é que você vai fazer a ela em 2025? O bem. Aleluia! Glória a Deus. Eu vejo isso acontecendo. Não torneis a ninguém mal o mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, independente de se é cristão ou não, faça o bem. Cada um dá o que tem, irmãos.
Se possível, veja, se possível, porque às vezes não vai ser possível. Se possível, quando depender de vós, ou seja, quando depender da gente, tende paz com todos. Exato. Mas se uma pessoa decidiu brigar comigo, eu vou ficar provocando a pessoa no sentido de querendo, falar com a pessoa para tentar uma reconciliação? Não, eu tenho que respeitar o distanciamento que a pessoa impôs e continuar orando para que isso seja desfeito. A oração é contínua nesse sentido, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter um comportamento invasivo. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar. Significa dar lugar à ira. A ideia é: perdoe, entregue o mal que as pessoas estão fazendo a mim, a você, nas mãos do justo juiz. Irá retribuir a cada um naquele grande dia. Se a pessoa se arrepender, será perdoado. Se a pessoa não se arrepender, terá que dar conta do seu mal. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, amém? Amém. Se o teu inimigo tiver fome, o que vai dar de comer? O melhor, exatamente. Tem gente que quando vê essa passagem começa a guardar pão seco em casa. Que suque, porque se o inimigo tiver fome, eu já sei o que eu vou dar. Não, você vai dar o melhor que você daria a você. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, sem veneno, viu? E se tiver sede, dá-lhe. Porque ele tem que ser no copo limpo, nada de copo sujo, viu? Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas na sua cabeça. O que significa isso? A ideia é você vai colocar uma série de interrogações na cabeça da pessoa. Mas eu só fiz o mal para essa pessoa porque ela está fazendo bem para mim. Você está estimulando alguém a refletir sobre a obra de Cristo na sua vida. E pode ser também a obra de Cristo na vida dessa pessoa. Não te deixes vencer. Por quê, irmãos? Porque o mal está tentando todos os dias nos vencer, ele não vai desistir. O mal atacou você ontem e a mim, e ele vai nos atacar hoje também, se é que já não atacou. Satanás vive ao redor. Ele não vai desistir. Deixe marcado aqui, vamos rapidamente, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, 12. Por isso festejai, vós céus, e vós que neles habitais. É o que Paulo está falando, inclusive lá em Tessalonicenses também. Os irmãos que estão no céu, eles estão muito melhor que a gente que está aqui. Ai da terra e do mar, somos nós. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 21 de Romanos 12. Não se deixe vencer do mal. O mal vai tentar te atacar todos os dias para te fazer mal. E por que ele quer te fazer mal? Porque ele quer que você abandone o amor. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. O que aconteceu com o seu amor em 2024? Como você começou o ano de 2024, como você terminou ele? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mais uma vez, não tem neutralidade. Se você não está lutando contra o mal, é porque você já está dominado por ele. E agora ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 13, só para que a gente possa concluir,
Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades existem e foram por eles instituídas. Então a gente não sai para aí procurando rebelião, ativismo social. Nós temos um ativismo que é o espiritual. Pregue o evangelho a toda criatura. Existe tanto campo missionário para a gente, irmãos. Tanto lugar para a gente pregar o evangelho. Tantas pessoas que nunca ouviram o verdadeiro evangelho, nunca viram pessoas que procuram viver o verdadeiro evangelho. Eu estou falando isso aqui no Alto das Pombas, em Código de Parias, em tantos outros bairros de Salvador. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Já aprendemos aqui na carta de Paulo aos Romanos como essas pessoas vão crer a respeito de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, voltando agora para Tessalonicenses, é exatamente isso que Paulo está lembrando aqui a eles. Porque, versículo 2, 1 Tessalonicenses 4:2, 1 Tessalonicenses 4:2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, perdão. Então, são essas instruções que aparecem de forma repetida na Bíblia. A gente falou aqui, todos nós sabemos que não devemos pagar o mal com o mal. E a gente faz isso. Quantas vezes a gente retribui o mal feito? A pessoa te manda uma mensagem desaforada e você responde de forma mais desaforada ainda. Então, e você ainda está na razão. Nós somos os cristãos. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Então a vontade do Senhor é que, assim como Ele é santo, sejamos todos também santos. A vossa santificação. E aqui Ele vai dizer, primeiro ponto, a ideia da santificação do corpo também. Uma vez que, naquele primeiro século, muitos já advogavam a ideia de que o corpo ele não tinha nenhum tipo de vínculo com o espírito. Então você podia fazer um monte de coisa errada, mas se no seu espírito você pensava e desejava coisas boas, a sua prática pecaminosa não contaminaria o seu espírito. Não, está errado. Isso está errado. Que vos abstenhais da prostituição, uma prática extremamente comum nos dias de Paulo, onde existia inclusive a prostituição pactual, pessoas que relacionavam prostituição com culto a deuses pagãos. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A ideia de que você tem que ter muito cuidado com aquilo que você faz com o seu corpo, pois você vai ter que prestar conta a Deus. Não com desejo de lascívia. Então, a ideia de que você precisa ter domínio próprio, como já sabemos, é uma das características do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo também já havia escrito nesse sentido aos Coríntios. Também estavam na Grécia, como em Tessalônica, também na Grécia, e havia dito a esses irmãos: olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É preciso que a gente tome cuidado em relação àquilo que convém a nós como cristãos. Saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia. A ideia de lascívia é um desejo descontrolado. Como os gentios que não conhecem a Deus. Então, os gentios não conhecem a Deus. Nós o conhecemos, portanto, deveríamos ter uma atitude diferenciada. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. A ideia do apóstolo Paulo é: cuidado para você não estar por meio de uma vida pecaminosa incentivando outros a uma vida pecaminosa. Então, quando você faz escolhas ruins e outras pessoas veem você fazendo essas escolhas,
elas são estimuladas a seguir o seu mau exemplo. E talvez você diga, não, mas cada um vai ter que dar conta do que faz, de fato. Mas se você tem estimulado alguém ao erro, você dará conta desse estímulo ao erro. É o que o Senhor vai falar. Ai daquele que fizer dos pequeninos tropeçarem. Paulo está relembrando isso aqui. E nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Olha como Paulo vai dizer aqui. Porque o Senhor contra todas essas coisas. O Senhor contra todas essas coisas. Como antes vos avisamos, veja, a ideia de avisar é: eu deixei um alerta bem grande para vocês. E testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Foi o que nós já lemos em Apocalipse 22. O santo santifique-se mais ainda, porque aquele que é imundo vai se entregar ainda mais à prática da imundícia. Versículo 8, terminando essa primeira parte aqui da exposição, Tessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Parece que hoje em dia, nas igrejas, a visão é cada um, ou cada igreja evangélica, mesmo que a Bíblia seja igual à nossa, mas cada igreja evangélica escolhe o tipo de costume que vai ter no meio. Então, você vai encontrar igrejas com práticas extremamente libertinas e eles vão inventar todo tipo de justificação para isso, né? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem. A ideia não é, Paulo está dizendo aqui, não é uma questão de ideologia. Não é, mas a gente pensa desse jeito, e tem outra gente que pensa de outro jeito. Não, somos de Deus, devemos nos adequar à realidade que Deus tem para nós. Então a gente faz como um jovem rico, vai embora triste. Mas é muito melhor do que a gente ficar, vivendo uma vida ali fachada. Sarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. E também nos dá o seu Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está mostrando que nesse combate nós não estamos sozinhos. Pelo contrário, o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o Espírito que age por meio do mundo. Então, nós não estamos desprotegidos. Pelo contrário, nós temos em nós todas as ferramentas para resistirmos aos constantes ataques do diabo. Para resistirmos e para conseguirmos vencer. Agora, Paulo continua a falar, segundo assunto, o primeiro assunto aqui, vocês viram a santidade, como característica da vida do cristão. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A vossa santificação. Agora o apóstolo Paulo fala do amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, versículo 9, não há necessidade de que eu vos escreva. Por que Paulo está falando isso? A ideia de Paulo é, vocês já viram tanto isso, vocês já me ouviram tanto falar por isso, disso, porque o amor é a principal característica do cristão, pelo menos deveria ser. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos e deveis amar-vos uns aos outros. Irmãos, quando a gente deixa de amar o outro, caso, nós que congregamos aqui deveríamos nos amar mais, quem é que sai perdendo? Quem deixa de amar. Então, às vezes a gente tem a impressão equivocada de que se nós não somos amados, nós perdemos. Não, nós perdemos quando nós deixamos de amar. Porque mais bem-aventurado é dar, e mais ainda em relação ao amor. Versículo 10.
E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mais uma vez, Paulo está demonstrando felicidade com a atitude correta dos irmãos de Tessalônica. Eles estavam demonstrando esse tipo de amor. E eles precisavam continuar nessa prática. Versículo 10 ainda. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Porque é como eu falei para vocês. Se você não está progredindo, você já está regredindo. Porque não existe, possibilidade da gente parar na caminhada. Se a gente parou na caminhada, é porque a gente já está retrocedendo. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente. Então, você tem que se esforçar para viver uma vida tranquila. Normalmente, a gente faz o contrário, né? Quem é que causa a maior parte dos problemas da nossa vida? A gente. A gente vive fazendo escolhas ruins, quando as consequências chegam, a gente ainda se vitimiza. Diligenciar-vos por viver tranquilamente. E Paulo então diz aqui no versículo número 11: cuidar do que é vosso. Então o Senhor nos deu uma área de atuação. Então, nós temos uma responsabilidade no lar, nós temos uma responsabilidade no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente familiar. Nós temos uma responsabilidade e deveríamos cuidar disso que o Senhor tem nos colocado. Por exemplo, se você é pai, você tem responsabilidade para com seus filhos. Você que é filho tem responsabilidade para com seus pais. Paulo então está falando sobre isso. Cuide do que é vosso, cuide daquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, porque todos teremos que prestar conta a Deus naquele grande dia. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. A ideia aqui é: não seja ocioso. Trabalhar com as próprias mãos não necessariamente é o trabalho assalariado, mas a ideia é: você precisa ser uma pessoa proativa. A ociosidade não é uma característica cristã. Então, já naquela época existiam pessoas com a mentalidade de que se Jesus está voltando, eu não vou fazer nada, eu vou ficar deitado na cama até ele voltar. Quando ele voltar, ele me leva. Não, o Senhor tem me chamado a uma vida proativa, inclusive do ponto de vista espiritual. Nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, a fazer de tudo para com todos, para se possível. Então nós precisamos fazer isso com as próprias mãos. Não deveríamos querer delegar esse tipo de responsabilidade, pelo contrário, como disse o profeta Isaías: envia-me a mim, Senhor, eu estou aqui. Cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, porque já tinha esse tipo de entendimento equivocado. De modo que vos porteis com dignidade. Porteis com dignidade para com os de fora. Então, Paulo está sempre mostrando que nós precisamos ter um comportamento tal que as pessoas não cristãs não tenham o que nos acusar, do ponto de vista daquilo que é viver uma vida correta. Eles podem nos acusar de uma série de coisas, como fanatismo religioso, intolerância. Isso faz parte. Quando lemos o Sermão do Monte, vão perseguir, vão mentir acerca de vós. Fique feliz que estão fazendo isso. Mas a ideia aqui é: cuidado para que você não esteja vivendo uma vida reprovada, que até o ímpio consegue ver na sua vida a reprovação. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz exatamente isso: olha, no meio de vocês tem uma pessoa que está vivendo com a mulher do pai, uma coisa que nem os ímpios se atrevem a fazer. Então isso é reprovável. Não viva uma vida reprovada. Pelo contrário, se porte com dignidade. Viva uma vida digna, uma vida correta, uma vida que as pessoas possam ver e possam elogiar o seu justo proceder.
e vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. A ideia aqui não é ideia de autossuficiência, mas o que Paulo está dizendo é cuidado para você não sair para aí pedindo coisa aos outros porque você é uma pessoa ociosa. É o que aconteceu muitas vezes, as pessoas, não trabalhavam, diziam que estavam esperando a volta de Jesus, e de repente, quando dava fome, ia na casa do irmão para tomar um suco, com farinha, comer um pão, E nada, nenhum problema, você fazer isso. O problema é quando isso se torna um hábito. É isso que Paulo está criticando aqui. O fato de você viver uma vida ociosa vai fazer com que você passe por necessidades. E você, então, vai dar um mau testemunho nesse sentido. Versículo 13. O apóstolo Paulo agora vai advertir os irmãos em relação à situação daqueles que já foram para o Senhor antes de nós. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa grosseira? Não. Ignorante é uma pessoa que não conhece. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, não quero que vocês desconheçam isso aqui. Isso vocês têm que conhecer muito bem. Com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui não é aquele que tira um cochilo na igreja. Os que dormem aqui é aquele que dormiu. Aquele que morreu de fato. Aquele que terminou a sua jornada aqui na terra. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, normalmente é assim no velório, As pessoas se desesperam e acreditam, que ali é o fim do fim. Ali não é o fim do fim, Ali é um novo recomeço para aquele que deixou. E talvez nós nos encontremos com aquela pessoa. Se essa pessoa foi para o céu, se a gente também está indo para o céu. É isso que Paulo está dizendo aqui, em relação àqueles que morrem no Senhor. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então a ideia é que o Senhor está com essas pessoas já estão com o Senhor. Vocês lembram do Paulo, apóstolo de Cristo, no filme? A última cena do filme, o apóstolo Paulo tem o seu pescoço decapitado, em a morte por decapitação, e logo depois o diretor do filme volta para uma cena de Paulo chegando no céu e se encontrando com pessoas que ele havia evangelizado aqui na terra. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essa é a cena do filme, a parte final do filme. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E ele está dizendo, há a possibilidade de quando o Senhor Jesus voltar, a gente está aqui. E a gente não vai passar na frente daqueles que já foram. Pelo contrário, eles já estão com o Senhor e nós também estaremos com o Senhor juntamente com eles. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo fala dessa cena, onde a consumação dos tempos será feita. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E aqui a gente precisa parar um pouco e falar sobre essa ideia de arrebatamento, porque é uma visão extremamente equivocada. Um autor americano fez até um filme, chamado Deixados para Trás. Esse tipo de credo, que não tem nenhum tipo de embasamento bíblico, quando se estuda a Bíblia como deve ser estudada,
traz um engano muito grande. A ideia de que o arrebatamento vai acontecer e uma parcela da igreja vai ficar aqui na terra para sofrer um pouco mais e quem sabe depois ainda ser salvo. Seria o arrebatamento pré-tribulação. Né? E não é. O arrebatamento, pelas passagens descritas na Bíblia, mostram que esse arrebatamento já faz parte do fim. Então, quando o Senhor Jesus voltar com a consumação das eras, aqueles cristãos que ainda estiverem aqui se encontrarão com Ele. E depois desse momento é o fim. Céu para quem está no céu, inferno para quem vai para o inferno, mas não tem essa ideia de muitos filmes, né? Evangélicos defendem essa postura. Se a gente está aqui, aí de repente some uma parte das pessoas, e aí fica só a roupa. Os aviões começam a cair, porque o piloto subiu com o piloto no coice, né? Imaginar um piloto de avião que está indo para o céu é meio milagroso, né? Mas vai que. Então, esse tipo de visão é fantasiosa. Mas é impressionante como os evangélicos, hoje, eles adoram a fantasia. É o que Paulo já dizia, as pessoas trocam a verdade por lendas. As pessoas trocam a verdade por ideias fantasiosas. Então vejamos, olha o que está escrito aqui, nessa carta que o apóstolo Paulo endereça ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda de Timóteo. Segundo Timóteo 4, conjuro, a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão. É exatamente esse momento que a gente já vive, mais do que em qualquer outro. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E fábulas é justamente isso. As fábulas são pensamentos, são ideias, histórias que não são verdadeiras, mas muitas vezes são contadas como se fossem. Tu, porém, versículo 5, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Então, qual é o trabalho de um evangelista, irmão? Pregar o evangelho. Todos nós temos esse convite, todos nós temos essa responsabilidade, por assim dizer. Seja sóbrio em todas as coisas. Tenha atenção nas escolhas que eu e você vamos fazer, porque elas vão trazer consequências. Se plantarmos na carne, colheremos da carne. Se plantarmos no Espírito, colheremos do Espírito. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Então, quando você é sóbrio em todas as coisas, inevitavelmente você vai fazer coisas que vão te deixar aflito. Por exemplo, nada é mais perigoso do que você falar a verdade para alguém. A probabilidade dessa pessoa te odiar e querer o seu mal é muito grande. Você pagar o mal ou o bem, muitas vezes pode te deixar aflito. Por quê? Porque você vai perceber que muitas vezes a pessoa que a gente paga o mal ou o bem vai se sentir estimulada a continuar fazendo mal contra a gente. Isso vai nos deixar aflitos. Mas devemos perseverar nessa prática de fazer o bem. Não podemos nos deixar vencer pelo mal. Então aqui ele diz mais para concluir essa parte aqui de 2 Timóteo 4, 5. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. E agora ele diz, cumpre cabalmente. A ideia é cumprir completamente. Se entregue totalmente
ao teu ministério. Cada um de nós aqui tem um tipo de serviço a prestar para com Deus e deveríamos fazer isso com inteireza de coração e de alma. Voltemos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, estamos já chegando à conclusão, daqui a pouco a gente ceia, e vocês estarão livres de... Então, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo continua a dizer, versículo 15, ora ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. A ideia que Paulo quer demonstrar a vocês não é uma ideia mística e mítica, pelo contrário, o que o apóstolo quer mostrar por meio desses sinais não vai acontecer de uma forma que todos não vejam, como é a ideia desse arrebatamento fantasioso. Não, ele diz aqui, vai ter uma trombeta que vai tocar. Ele descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Então não tem essa ideia de uma tribulação depois do arrebatamento. Não, subir uma parte e aí fica uma parte aqui na terra e agora o negócio vai pegar. Não existe. A gente já está aqui vivendo uma época onde a ascensão do anticristo está muito próxima e a consumação final está também próxima. Paulo vai falar um pouco sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Depois, versículo 17, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. A ideia de que a gente vai passar por uma experiência muito parecida com a morte. A gente vai ter que deixar esse corpo físico para receber um novo corpo. Esse corpo corruptível que a gente tem, esse corpo que fica doente, que fica gripado, que fica cheio de dor, esse corpo que engorda, emagrece, e o cabelo cai, né? Esse corpo não presta para a eternidade, graças a Deus. Então, na eternidade, a gente vai receber um novo corpo incorruptível. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E a ideia de sermos arrebatados e de nos encontrarmos com o Senhor nos ares não é também uma ideia mística, irmãos. Né? Não estou dizendo que não vai acontecer desse jeito, pode ser que aconteça desse jeito, mas o que Paulo quer mostrar o Senhor não vai fazer, né, dessa terra um lugar melhor. Não, o Senhor vai construir um novo céu numa nova terra. Não tem mais possibilidade de salvação para esse lugar que a gente mora. O Senhor vai fazer um novo céu. Eu falo isso porque vocês conhecem, por exemplo, a teoria dos testemunhos de Jeová, que dizem que uma parte vai morar no céu, outra parte vai ficar com a casa de Xuxa, com a casa de Michael Jackson, né? Com a casa dos milionários aqui. Um dos lugares que a pessoa mais vai querer morar é em Brasília. Brasília deve ter uns casarões bem luxuosos, né? Então não existe essa possibilidade. Né? O Senhor vai fazer um novo céu, uma nova terra. Esse céu, essa terra, eles estão destinados à destruição. Por isso que Giovanni coloca isso. Qual é a cidade que Giovanni foge? A cidade da destruição. E ele está indo para que cidade? Para a cidade celestial. Nós, como cristãos, estamos também nessa peregrinação. Então aqui, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então, consolai-vos. Por quê? Porque perder um ente querido, irmãos, e perder um ente querido que é crente é algo muito doloroso. Veja que quando Dorcas faleceu, ela teve que voltar. Porque a quantidade de crente no mundo sempre foi pouca. A quantidade de crente mesmo. Porque a seara é grande e os ceifeiros, os chamados são muitos, mas os escolhidos são poucos. Por isso que quando você, né, tem essa experiência de perder uma pessoa que efetivamente estava firme no Senhor e deixou claro que estava andando ao lado de Cristo, é normal você ficar triste.
Normal você ficar, às vezes, até meio preocupado, desesperançoso, né? Às vezes a pessoa estava fazendo a obra de Deus aqui, estava tão bem, agora não está mais aqui. Quem é que vai fazer agora o que essa pessoa fazia? Perguntas que um cristão normalmente faz, né? E o apóstolo Paulo então diz aqui: consolai-vos uns aos outros por estas palavras. A ideia é que o Senhor está no controle. Veja, o apóstolo Paulo morreu, foi decapitado, está lá no céu, né? A igreja deixou de existir? Não. Tantos mártires foram, né, martirizados, tiveram mortes extremamente cruéis, e a igreja deixou de existir? Não. Então, assim também a gente tem que se consolar, no sentido de que o Senhor conhece as nossas necessidades melhor do que nós. E uma das maiores necessidades, sem sombra de dúvida, a maior necessidade da igreja são obreiros aprovados. E o Senhor sabe disso. É por isso que nós oramos para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara. Agora, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Veja que já naquele período, Paulo está escrevendo essa carta. Vocês sabem que essa carta de Tessalônica é a segunda carta mais antiga da Bíblia. A primeira é a carta aos Gálatas, depois seria essa carta aos Tessalonicenses. E já naquela época as pessoas estavam apressadas em relação à volta do Senhor. Veja que quando o apóstolo Pedro escreve, anos depois, as pessoas também estavam angustiadas. E Pedro diz: olha, calma, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo para Deus não é igual ao nosso. E as pessoas estavam achando: mas Jesus Cristo já está voltado, já tem 30 anos. Já tem 30 anos que ele subiu, que disse que voltaria para nos buscar, e ele não veio ainda. E o apóstolo Paulo diz: olha, a vontade dele é que nenhum dos seus... Então, se Jesus tivesse voltado no primeiro século, a gente não estava mais. Não teria mais possibilidade de salvação. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. A ideia é: Paulo falou tantas vezes com essas pessoas pessoalmente, que eles deveriam estar o quê? Extremamente conscientes disso aqui. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, por exemplo, que ele é uma pessoa repetitiva e que isso era segurança para os irmãos. Quando ele escreve aos Filipenses, se eu não me engano, ele diz: olha, vocês sabem que eu repito as coisas muito, e isso é uma segurança para vocês. Eu falo com vocês sempre as mesmas coisas. E aqui ele diz: relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. E a ideia é o quê? Ninguém espera. Então, como cristão, como é que um cristão espera aquilo que seria o inesperado? A gente está sempre preparado. Então, o cristão está sempre com as malas prontas. Quando o Senhor Jesus nos chamar, a gente vai. A ideia que o apóstolo Paulo quer mostrar para os irmãos é essa. Cuidado para você não estar fazendo planos a longo prazo. Porque a gente não sabe se tem esse prazo tão longo assim. A gente tem que estar preparado. A ideia da vida do cristão está aqui descrita de forma muito clara em Mateus capítulo 6. Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 31. Essa passagem eu tenho certeza que os irmãos sabem de cor. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas. Mais uma vez, quem são os gentios aqui? São aqueles que não conhecem a Deus. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então Deus sabe do que a gente precisa, irmão.
Você acha que quem é que toma conta melhor da nossa vida? A gente ou Jesus? Se Jesus toma conta da gente melhor do que a gente, por que a gente atrapalha tanto Jesus de tomar conta da nossa verdade? Então Jesus bota um prato de comida para a gente diz, não vou comer brócolis. Jesus sabe que brócolis é importante para a sua saúde, coma brócolis, né? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A ideia é, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa. Então, no versículo 33, essa exortação tão clara. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. A ideia é, busque o reino e viva de acordo com as regras do reino. Seria o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos, ou seja, tenha na sua mente as regras do reino, não as regras daqui do mundo. Nós não somos mais do mundo, ainda que estejamos vivendo no mundo temporariamente. Nós somos agora cidadãos do reino celestial em peregrinação rumo ao nosso reino. Reino do nosso Pai. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E qual é a promessa? Todas estas coisas vos serão. Então, irmãos, você acha que o Senhor não tem capacidade de cumprir essa promessa? E por que você corre tanto atrás? Por exemplo, irmãos, o que vocês vão fazer segunda, amanhã, volta o dia normal para alguns, né? Pastor, amanhã vai ser correria. Você é algum atleta? Você é algum Usain Bolt? É algum maratonista, né? Não, irmão, não deve ser correria. A Bíblia diz que a gente tem que fazer as coisas com decência e ordem. A gente tem que fazer tudo confiando em Deus. Quer mais, quer mais, faça todas as coisas para a glória do Senhor. Aleluia. Pois aquele diz que tem fé, é o que a Bíblia nos mostra em Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então você tem que acreditar que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça vale a pena. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia. Você sabe que uma das doenças que mais cresce no nosso meio é a ansiedade. A maioria de vocês que estão aqui estão ansiosos. Ansiosos por terminar o culto. Ansiosos porque ainda tem coisas a fazer hoje. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, amanhã ainda é amanhã. E mais, amanhã ainda é uma possibilidade. Amanhã não é uma certeza. Quantas pessoas irão deixar esse mundo hoje? Muitas. Milhares de pessoas morrem todos os dias. A gente tem, para a gente não ter, né, dúvida nessa área, a gente tem um irmão que trabalha enterrando os outros. Todo dia tem gente para enterrar. E uma das coisas que você percebe quando você vê a lista, o obituário, né, a lista das pessoas que morreram, a maioria das pessoas que morrem, elas morrem de forma inesperada. A quantidade de pessoas que morrem, estava no hospital, já entre a vida e a morte há um tempo, e aí faleceu. Essa é a maioria. A maioria das pessoas que morrem, elas acordaram de manhã igual a mim e a você, achando que hoje seria um dia comum como os outros.
com projetos iguais ao da semana passada. Não, vou acordar, vou fazer isso, vou comer aquilo, depois eu volto e faço aquilo assim, e aí eu vou procurar fazer de noite aquilo daquele jeito, e aí eu durmo, e amanhã já é... A pessoa já pensou, às vezes, a semana inteira. A pessoa não vai ter nem segunda, ela vai assim, o domingo vai acabar tudo para ela. Por isso que o Senhor chama um homem de insensato, ele diz louco, insensato. Ainda hoje virei buscar a tua alma. E todo esse esforço, tudo isso que você preparou, para quem será? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Spurgeon já dizia, a nossa preocupação com o amanhã não resolve os problemas do amanhã, só tira a nossa força do hoje. Então, quando a gente se preocupa demais com o amanhã, a gente deixa de se preocupar com hoje. A gente deixa de se atentar com o que a gente tem que atentar agora. E aí o inimigo que está ao derredor tem facilmente acesso à nossa vida e às vezes a gente sequer percebe a sua chegada. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. E a ideia não é uma ideia de pessimismo aqui, irmãos. Não é uma ideia de que alguns dias são maus e é por isso que a gente está assim, tem que ficar infeliz. O crente que der risada é porque não está entendendo que está em batalha. A alegria do Senhor é a nossa força. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, não é isso? Então, não. O que ele está falando, a ideia aqui é não se iluda em relação a facilidades. Tenha sempre essa noção de que no mundo nós estamos sempre sendo provados, seja na abundância, seja na escassez. Então imagine que amanhã você vai acordar de manhã e você vai ter uma notícia, uma grande soma de dinheiro que foi depositada na sua conta. Não foi engano não, viu? Aleluia! Será que isso é uma boa notícia? Pastor, deve ser. Ainda mais que eu estou cheio de débitos. Em janeiro tem um monte de coisa para pagar. Então, não é nem boa nem ruim. Depende do que você vai fazer com ela. Então, é sempre assim. O cristão precisa estar consciente de que os acontecimentos do nosso dia estão sempre nos colocando à prova. E nós temos que ser sóbrios e vigilantes. É por isso que o Senhor diz dessa forma: basta um dia o seu próprio. Então, não é uma visão pessimista, mas é algo, é um aconselhamento, é uma exortação para que a gente esteja sempre sóbrio, para que a gente não se deixe levar pelas emoções, tanto emoções no sentido pessimista como otimista. Então, o crente não é pessimista nem otimista, o crente é biblista. As coisas vão acontecer como a palavra de Deus dizem que elas irão acontecer. E isso deve trazer para mim e para você segurança, paz, tranquilidade. Voltando para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a gente já está concluindo, daqui a pouco a gente ceia. Depois alguns irmãos vão passar aqui meia hora cada um, trazendo um pouco do que entenderam da exposição de hoje, amém? Amém. Eu vou escolher sempre 2 irmãos no final do culto, e eles vão ter que vir aqui à frente e vão passar 30 minutos fazendo uma espécie de resumo do que eles aprenderam no culto. Tá certo? Amém. Eu acho que antes de terminar o culto, metade vai correr. Vamos aqui. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então a gente tem que estar sempre preparado, porque um dia vai ser o nosso último dia aqui. E então a gente deveria viver como se cada dia fosse o último dia. Porque um dia a gente acerta. E é bom porque a gente vai estar preparado. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina. Eu acho interessante, quando a pessoa diz, não, esse ano é o ano que vai ter melhoras, a economia vai melhorar, irmão, vai de vez não.
No cristão, as coisas são diferentes. O contrário também. Esse ano o negócio vai pegar, vai fechar tudo, vai quebrar geral. Não, você está no Senhor, é o Senhor quem manda. Ele é quem sabe das coisas. É Ele quem cuida de nós. Isso temos que ter cuidado, né? Para que a gente não se torne alvo, né, dessas informações imprecisas que o mundo dá constantemente. Ainda mais nesse período do ano que a gente está vivendo, né, que é o início do ano, todo mundo começa a prever como vai ser o ano, né? E muitos cristãos caem nessa cilada. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. E o Senhor está nos ensinando, por meio do seu servo apóstolo Paulo, maldito o homem que confia, a nossa confiança tem que estar em Deus. Repentina destruição virá, como vem as dores de parto, a que dá a luz, e de nenhum modo escaparão. Então, aqui o apóstolo Paulo está mostrando que as evidências da volta do Senhor Jesus. Quando uma mulher está para dar a luz, o que anuncia que o nascimento está próximo? As contrações. Então, o intervalo entre as contrações, ele vai diminuindo à medida que o bebê está mais próximo de nascer. E é esse tipo de analogia que Paulo está usando aqui. Então, essas coisas que acontecem, sempre aconteceram, elas vão acontecer mais vezes. Como, por exemplo, pastor, as pessoas sempre foram más. Mas agora elas estão sendo piores. Isso faz parte. As contrações, elas estão em intervalos ainda menores, mostrando que há uma brevidade em relação à volta do Senhor. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. A ideia de trevas na Bíblia, irmãos, ela é a ausência de luz, ou seja, a ausência de conhecimento. Estar em trevas significa não enxergar as coisas com clareza, não enxergar as coisas. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, o cristão, ele sabe ver os sinais e se prepara, como diz a palavra. O prudente, ele vê o perigo e ele se prepara. Justamente, ele é prudente. Como as 5 virgens prudentes, elas se prepararam corretamente para se encontrar com o noivo. Então, o noivo pode chegar de dia? Pode. O noivo pode demorar em chegar? Pode. Então, vamos se preparar. E ele pode demorar. E aí a gente está preparado. Versículo 5. 4, perdão. Capítulo 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. A referência é clara. Façamos a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Façamos a obra. Vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, o apóstolo Paulo, mais uma vez, exortando os irmãos a viver uma vida digna. Viver uma vida, como disse o irmão Paulo aqui no começo, uma vida que pode ser imitada. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos. O nosso amado irmão John Bunyan, ele retrata no livro Peregrino uma experiência de 3 homens que tiveram uma experiência parecida com a dele em relação a encontrar Jesus Cristo no Monte Calvário, ver a cruz, ter aquela experiência, de que os seus pecados foram perdoados, e aí logo depois, e ele vai continuar a jornada, ele vê que esses homens se acorrentaram e estavam agora deitados. Ou seja, eles achavam que por terem tido esse primeiro
essa primeira experiência espiritual com Cristo, eles tinham completado a jornada dele. Não, eles estavam ali iniciando uma segunda etapa. Ainda faltava muito caminho a ser percorrido. É por isso que Paulo alerta: cuidado, não durmamos como os demais. A ideia de Paulo é: não temos tempo a perder. Não podemos deixar de fazer o que temos que fazer. Devemos ser cada vez mais diligentes em relação àquilo que nos foi confiado para fazer. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos. A gente já percebeu no capítulo 12, versículo 12 de Apocalipse, Satanás está com o quê? Com raiva, com pressa, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então nós deveríamos estar o quê? Vigilantes. Vigiemos e sejamos sóbrios. Veja como essas palavras de Paulo são repetidas igualmente pelo apóstolo Pedro. No capítulo 5 da primeira carta de Pedro, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. E a referência era para quê? Porque o diabo, que é o nosso adversário, anda ao redor. Aqui o apóstolo Paulo também está estimulando os irmãos a esse tipo de prática de vida, aonde a marca é a vigilância, a sobriedade. Então não nos deixemos levar por nenhum tipo de emoção. Não nos deixemos levar por nenhum tipo de distração. Então aquilo que nos distrai nos impede de vigiar. Você já viu uma pessoa que está vigiando e está assistindo televisão? Você consegue vigiar e assistir televisão? Talvez as crianças digam que conseguem, né? Não, a gente não consegue. Ora, versículo 7, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite. Se embriagam. Aqui não está dizendo que a gente não se embriaga de dia, porque tem gente que se embriaga de dia também. O que Paulo está dizendo é: as pessoas, elas têm a tendência de fazer isso às ocultas, né? As pessoas elas se sentem mais livres para pecar quando elas não estão sendo vistas. Quando não estão olhando para elas, elas se sentem mais livres para pecar. O cristão não. O cristão sabe que os olhos de Deus estão sempre sobre nós. Então, independente do mundo estar nos vigiando ou não, Deus está. Jesus disse que estaria sempre conosco. Então, sempre conosco. Nós, porém, versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Mais uma vez, ele repete o adjetivo sóbrios. Não se deixe embriagar por nada, nem por uma alegria extrema, nem por uma tristeza extrema. Revestindo-nos da couraça da fé. Veja que o apóstolo Paulo vai usar termos muito parecidos com a carta aos Efésios. Falando de uma armadura, ele quer mostrar para a gente que nós estamos em combate. E esse combate, na grande maioria das vezes, é travado dentro de nós. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça. A couraça, irmãos, era algo muito parecido com o colete à prova de bala. Então, era uma espécie de revestimento que se colocava na parte de cima do corpo, do peitoral, do abdômen, para proteger o soldado. E ele chama essa couraça de couraça da fé e do amor. Então, proteja sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Mas o inimigo quer fazer com você e comigo, se você e eu estamos de alguma forma sendo influenciados pela palavra de Deus, o que o inimigo quer fazer com a gente é tirar o nosso amor. E se ele tira o nosso amor, a palavra de Deus fica sem frutos. Sem amor, nada vale.
mesmo que você tenha todo o conhecimento, como diz o apóstolo Paulo no 1 Coríntios 13, se não tiver amor, nenhuma validade isso terá, nenhuma utilidade para nós. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete, o que o capacete faz, irmãos? Protege a nossa cabeça, mais uma referência em relação ao nosso modo de pensar. Então, o que é que o cristão tem que pensar? Nas coisas do alto. É onde a gente vai passar a maior parte da nossa existência, no céu. Você imagina, irmãos, um fio que tem, sei lá, 100 metros. Aí você pega esse fio de 100 metros e aí você separa, sei lá, meio centímetro. E essa comparação ainda é uma comparação bem diminuta, só para a gente ter uma ideia. Uns 100 metros e você separa meio centímetro. O que seria esse meio centímetro para 100 metros? Quase nada. Pois esse é o período da nossa vida que a gente passa aqui na Terra. Então, nós somos seres imortais. Não no sentido de que a gente não morre, mas no sentido de que a nossa alma não morre. É por isso que existem lugares a comparecermos depois de terminarmos a nossa jornada terrena. O céu e o inferno. E para que o inferno? Os que não tiveram o seu nome encontrados no livro da vida. Infelizmente, eles vão para o mesmo lugar que os anjos caídos. Por isso ele diz aqui, cuidado. Nós, porém, versículo 8, que somos no dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos de toda a couraça, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então tenha sempre isso na sua mente, a esperança é o que o apóstolo Paulo usava. Deixe marcado aqui, irmãos, já estamos concluindo. Começo a preparar vocês para a ceia. Segundo aos Coríntios 4. Amém? Amém. Eu posso sentir a alegria de vocês. É muito contagiante nessa manhã. Eu estou me segurando para não pular. Tem sido muito difícil para mim, mas eu vou tentar permanecer sóbrio até o final do culto. Segundo aos Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. É o meu caso. Apesar de vocês, eu não estou desanimando. Porque a face de vocês está extremamente desanimadora nessa manhã. Porém, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corromper, a ideia de corromper, irmãos, não é a ideia da gente se vender. Não. A ideia de corrupção é a gente se desgastar. Então, o nosso homem exterior se desgasta. Teve gente que ficou doente em 2024. Ficou ou não ficou? O meu Paulinho está com um monte de sarampo aqui no pescoço. Significa que o pescoço dele não está muito legal, né? Então a gente se desgasta, a gente tem problemas físicos. É natural. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ou seja, a nossa alma regenerada, se renova de dia em dia. Então, a nossa alma, ela sempre está se renovando. Versículo 17, porque a nossa leve, porque algo leve, não é pesado. Então, uma pluma, né, leve, não traz sobrecarga, não vai te desgastar. Nossa leve e momentânea. O que é algo momentâneo? Algo passageiro, algo rápido. É como, por exemplo, um prato de feijão na frente de alguns irmãos. É momentâneo. Então você viu o prato de feijão, agora o prato já está sem feijão. Você não sabe como aquilo aconteceu tão rapidamente, né? Porque foi momentâneo. Então a nossa leve e momentânea tribulação. Pastor, essa tribulação já está me acompanhando tem um monte de anos, mas é momentâneo, irmãos, comparado com a eternidade. Então, o que são 100 anos comparado a 100 milhões de anos? Quase nada. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós
Nós é um grupo reduzido de pessoas, infelizmente, nós os que cremos, como Paulo repete algumas vezes na carta aos Tessalonicenses. Produz para nós eterno peso. Aí Paulo usa de novo esse adjetivo, peso, algo pesado, né? É como quando eu subo na balança, é algo que pesado, a balança sofre. Um eterno peso de glória, acima de toda. Então Paulo diz, não tem como comparar. Então, ainda que a gente faça projeções assim maravilhosas sobre a realidade do céu que nos aguarda, essas projeções ficam muito aquém do que de fato o céu vai ser. Então, o céu é muito melhor do que a nossa imaginação é capaz de criar. Pastor, a minha imaginação cria um monte de coisa legal. Eu não sei que coisa legal você criou na imaginação, mas eu sei que lá é muito melhor. É isso que Paulo diz aqui, acima de toda comparação. Não atentando nós. Então, diante dessa afirmação de Paulo, qual seria a reação do cristão? Não atentando nós para as coisas. Sim. Então, as coisas visíveis, as coisas que os nossos olhos conseguem enxergar, elas deveriam nos impactar, influenciar menos do que as palavras bíblicas, do que as afirmações bíblicas, do que a palavra de Deus. Devemos dar crédito a Deus, irmãos, e a sua palavra. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Então, por exemplo, muito mais importante do que as roupas que vestimos para chegarmos aqui nessa manhã, será que todos nós estamos revestidos na justiça de Cristo? Mais importante do que o perfume que você colocou ou não colocou, nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Então, as coisas invisíveis, as nossas qualidades, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Essas coisas, de fato, elas estão na nossa vida como devem estar, como um fruto do Espírito, atentando para as coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais. Então, o que você vê, irmãos, é temporal. Eu acho interessante, né? Quando você pega determinadas coisas assim, que quando se lançou, era visto como algo extremamente futurista. Hoje em dia é peça de museu. Por quê? Porque as coisas são passageiras. Tem gente, por exemplo, minhas filhas não sabem o que é um orelhão. O orelhão. E a grande tecnologia foi quando o orelhão deixou de ser de ficha e passou a ser a cartão. Você comprava o cartão. Então, as coisas elas vão acontecendo e a tecnologia hoje ela está numa rapidez assim absurda. E nós não deveríamos atentar às coisas visíveis. Justamente, a gente é muito rápido, fica muito rápido. Tente para as coisas que são eternas, mas para as que não se veem, porque elas são eternas. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo aqui em 2 Coríntios, que ele estava ensinando na carta aos Tessalonicenses e a gente já aprendeu. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, capítulo 5, 2 Coríntios, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Por isso este tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. E a ideia aqui é justamente combater uma heresia. Quer dizer que a gente vai voltar a viver como Adão e Eva? Não, a gente não vai voltar a viver como Adão e Eva. Agora a gente vai amar a Deus com todo o entendimento. A gente não vai estar mais despido. A gente agora vai estar revestido em Cristo.
Então, ninguém vai voltar para o Éden, a gente vai morar no céu. Versículo 3: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que creem, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queríamos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor. Então, o Espírito Santo que Ele nos concedeu para nos ajudar em tudo aqui na terra, já é uma demonstração do que nos espera no céu. O penhor é justamente essa entrada que celebrava um contrato entre duas partes. Vou comprar isso, vou comprar um chocolate para você. O chocolate é 100, né? Então eu vou lhe dar 10 agora aqui, depois eu te dou o restante. Então o penhor simbolizava esse início do contrato, onde você dava uma parte como entrada. Voltando agora para os Tessalonicenses, concluindo na manhã de hoje a nossa exposição, o apóstolo Paulo diz aqui, no capítulo 5, ora, porque Deus não nos destinou, versículo 9, 1 Tessalonicenses 5:9, portanto, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é para você sofrer a ira de Deus, irmãos, é para você se deleitar na salvação dele. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. E durmamos aqui é no sentido de morrer. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidado com as palavras. Nem sempre elas significam a mesma coisa. Então, durmamos, ele está dizendo, ainda que a gente morra aqui, a gente vai estar com o Senhor. E a gente deve andar aqui na terra na companhia do Senhor também. Aquele que morreu por nós, que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Que nós deveríamos, por meio dessas palavras e dessas exortações, nos estimular ao amor. Eu quero convidar os irmãos a cearem comigo. E já vou pegar aqui os nossos elementos da ceia. Vou passar para a parte da nossa preparação. Versículo 12. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e nos admoestam. Olha a parte final da carta. O apóstolo Paulo está falando que você deve ter muito cuidado na maneira como você trata a liderança na igreja local. Porque a maneira desrespeitosa como você trata a liderança da igreja local é a maneira como Deus se sente tratado por você. Então, Deus ele tem os seus servos. E a maneira como você trata os servos de Deus é assim que Deus se sente tratado. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. No caso, por exemplo, dos Tessalonicenses, né? O apóstolo Paulo tinha irmãos que pastoreavam essa igreja. Ele diz mais, versículo 13, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Valorizem essas pessoas porque elas são raras. E a tendência é que continuem sendo raras. Veja que quando o Senhor Jesus fala, a seara é grande e os ceifeiros são poucos, ele não, em momento nenhum, ele dá a ideia de que esse cenário vai mudar. Pelo contrário, o que o Senhor está nos dizendo é que até o fim vai continuar dessa forma. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Ore para que o dono da seara envie ceifeiros para a sua seara.
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Veja que esse alerta do apóstolo Paulo é um alerta que é dado também pelo apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeira Pedro. Primeira Pedro, capítulo número 5. Ele diz, versículo 1, 1 Pedro 5, 1. Rogo, pois, aos presbíteros. O que são os presbíteros? Presbítero é uma palavra que significa superintendente. Então, presbítero, pastor são sinônimos. Bispos são sinônimos de uma mesma função. Aqueles que exercem liderança numa igreja local. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, para como eles. Então, Pedro também se colocava nessa mesma função. E testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que deve ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Então, o que o presbítero faz? Pastoreia. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. A ideia é não se sinta constrangido a fazer, mas estimulado em amor a fazer. Mas espontaneamente, seja espontaneamente, voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Já naquela época as pessoas viam na obra de Deus uma oportunidade de lucro, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outracino trato uns para com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede da sua graça. Mirai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então é isso que a gente faz. Versículo 12, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, já estamos nos últimos instantes para ceiar. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns para com os outros. E é exatamente o que a gente está vendo aqui, que a gente deve procurar viver, ainda mais nesse momento tão bonito que é o momento da ceia do Senhor. Viver em paz uns para com os outros. Se você não tem paz com os irmãos da igreja, você vai ter paz aonde? Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Então, demonstração de amor. Admoeste aqueles que não estão se submetendo às normas que deveriam. Consoleis os desanimados. Então, se uma pessoa está desanimada, o que é que você faz? Desanima ela mais ainda? Não, consola. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, eu vou parar aqui. Se Deus permitir, amanhã, enquanto a gente vai dando continuidade, a gente vamos ler aqui 1 Tessalonicenses. Mas a ideia aqui nessa manhã é nós, como cristãos, como irmãos na fé, deveríamos mais do que nunca, principalmente aqui no nosso meio, viver em paz uns para com os outros. Admoestar os irmãos
consolar os desanimados, amparar os fracos e sermos longânimos para com todos. Porque é isso que Paulo ensina aos Coríntios quando ele diz: vocês estão se esquecendo do que significa ser corpo de Cristo? Lembrem-se de novo. Vocês são um organismo. Se uma parte do corpo sofrer, todos sofreremos. Se uma parte do corpo se desenvolver, todos seremos beneficiados. Então, que nós possamos estar ainda mais, nesse início de ano, nos estimulando ao amor e às boas obras, como nos entendamos para a glória de Deus. Amado Deus, eterno Pai, bendizemos o Teu nome para sempre. Rogamos para que o Senhor esteja conosco. Não nos deixa, Senhor, entregues aos nossos próprios raciocínios. E aonde os nossos planos não estão em conformidade com os Teus planos, destrua, Senhor, para o nosso bem. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor, sobre a nossa, sempre e sempre. Pois nós temos aprendido e crido que é a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade só será assim, quando ela se alinhar, Senhor. Nesse início de um novo ano, que possamos rever as nossas metas, Senhor. Que possamos analisar os nossos objetivos. Diante de tudo que nos tem sido ensinado, em especial no dia de hoje, sobre a brevidade do nosso período aqui na Terra, que possamos viver buscando as coisas que são do alto. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, o que precisamos, principalmente em relação à nossa própria vida. Não nos deixa fazer escolhas que prejudiquem a nós e aos que estão ao nosso redor, mas que, pelo contrário, Senhor, possamos todos, vigilantes e sóbrios, fazermos as escolhas corretas que agradam a Ti e possamos nos tornar exemplos uns para com os outros. Ajuda-nos a cumprir cabalmente, Senhor, o propósito pré-estabelecido por Ti para as nossas vidas. Em especial, oramos pela nossa comunidade local e oramos para que o Senhor nos conceda sabedoria para cumprirmos o nosso ministério. Não nos deixe acomodados, Senhor, mas que, pelo contrário, estejamos sempre constrangidos em amor a fazer mais e mais enquanto é dia, pois sabemos que a noite logo virá, quando nenhum de nós poderá mais fazer nada para Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de iniciar o ano aos Teus pés. Que a nossa permanência aqui nessa manhã não seja somente de aparência, Senhor, mas que estejamos, de fato, aos Teus pés, entregues corpo, alma e espírito, para que o Senhor faça da nossa vida conforme Ele apraz. Oramos por esse bairro do Alto das Pombas, cada rua, cada beco, cada viela, Senhor. Que o Senhor tenha compaixão nesse local e atraia, por meio do Teu infinito poder, os Teus para ouvirem da Tua palavra e serem salvos. Nos concede o privilégio, Senhor, de sermos participantes da Tua obra. Não somente aqui, em Código de Parias, mas aonde o Senhor quiser nos soprar. Que estejamos sempre disponíveis a Ti, Senhor. Que o Senhor seja a nossa prioridade nesse ano que se inicia. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus.
o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja para sempre conosco. Dizemos amém. Graças a Deus.